Oremos. Pai eterno, bondoso Pai, querido Jesus, Santo Espírito, estamos aqui para te adorar, estamos aqui para reverenciarmos, exaltarmos o teu nome, acima de tudo e todos. Invocamos a tua presença, Pai, através do Espírito Santo. Derrama sobre nós a tua graça, fala ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Saudamos aos nossos queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. A paz de Jesus para todos vocês. Um feliz sábado para todos. Que alegria podermos, a Leila e eu, estarmos aqui. Foi um presente de Deus estarmos aqui de volta, neste pedacinho do céu. Poderíamos dizer, sem medo de errar, que aqui é um pedacinho do céu que Deus providenciou. Quantas vezes aqui estivemos, não é? Quantas boas memórias, quantos abraços, não é? Quanta amizade, quanto carinho. Eu quero louvar a Deus porque esta igreja está em pé e continua brilhando, atraindo sinceras almas a Jesus Cristo, Salvador nosso. Bendito seja Deus por este espaço Novo Tempo. Bendito seja Deus pela sua presença aqui, por todos os que estão assistindo através da internet. Que o Espírito Santo alcance a todos e derrame a bênção sobre todos. Amém? Amém. Queridos, eu agradeço o privilégio de partilhar com vocês o pão da vida nesta manhã. A mensagem que Deus colocou no nosso coração diz respeito a um assunto muito atual. Aconteceu logo nesta semana passada, nestes últimos 10 dias. O que é COP27? Se você não entender o que é a ONU, você não poderá entender o que é a COP. Ou COP26, ou COP27, eles marcam pelo número de convenções que eles têm, eles vão dando o número. Então, esta que está acontecendo agora, ocorreu agora nestes últimos 10 dias lá no Egito, é a COP27. É um projeto da ONU. Então, você precisa compreender o que é a ONU, Organização das Nações Unidas. Foi fundada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Terminando a Segunda Guerra Mundial, criaram então um governo mundial, a ONU. E queridos, este é um projeto que deu certo, porque o primeiro projeto de um governo mundial falhou, foi em 1920. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. E logo que terminou a Primeira Guerra Mundial, eles criaram então em 1920 a Liga das Nações. Percebam que a Liga das Nações, criada lá em 1920, era a ONU daquele tempo, com outro nome. Mas não funcionou, porque 63 nações entraram para a Liga das Nações. Mas a principal, os Estados Unidos da América do Norte, eles não entraram. E nestes projetos do tempo do fim, nenhum projeto em que os Estados Unidos não entrem vai dar certo. Porque os Estados Unidos, eles aparecem na profecia como um país em que as coisas vão acontecer. A profecia vai se cumprir. Então a Liga das Nações falhou. Então eles criaram uma Segunda Guerra Mundial. Mas como, pastor Samuel? Como eles criaram? Queridos, os jesuítas criaram a Primeira Guerra Mundial para estabelecer um governo mundial já naquele tempo, 1920. Não conseguiram. Nem tudo dá certo. E eles tiveram que trabalhar em cima de uma Segunda Guerra Mundial. E agora criaram novamente, o governo mundial. E desta vez, emplacou. Desta vez, funcionou. 1945. Queridos, o sonho jesuíta é o governo mundial.
O sonho jesuíta é a nova ordem mundial. Vocês certamente já ouviram muitas vezes falar sobre nova ordem mundial. Um sistema de governo mundial, as nações da Terra sendo divididas em somente 10 grandes supernações, em 10 grandes blocos econômicos, sendo liderados pelo Vaticano. Esta será a nova ordem mundial. Mas isto não acontece de maneira fácil. Há décadas eles estão trabalhando em cima deste projeto. E queridos, quem poderia imaginar há 20 anos atrás que a mudança climática, as leis da ecologia poderiam ser o ambiente e a justificativa para uma lei dominical? Quem poderia imaginar isso? Que uma lei dominical mundial poderia vir através da mudança climática, através das leis climáticas. Ninguém sonhava com isso. Mas é exatamente o que está acontecendo. Você vai entendendo as profecias à medida que as profecias vão se cumprindo. A profecia ela é dinâmica. A profecia ela é progressiva, e você vai entendendo a palavra de Deus pouco a pouco. Queridos, o sonho da nova ordem mundial é um sonho jesuíta que está na nota de dólar. A nota de dólar. É fácil ter um dólar no bolso, não é verdade? Você olha no verso da nota de dólar, ali você vê o sonho e o projeto da nova ordem mundial, porque a pirâmide inacabada, você vê na nota de dólar, a pirâmide inacabada, com o olho que tudo vê, bem em cima, e no pé da pirâmide está escrito Novus Ordem Seclorum, ou seja, nova ordem mundial. Este é um projeto jesuíta, este é um projeto do Illuminati. Lembrem-se vocês que ali no pé da pirâmide está escrito o ano de 1776, no pé da pirâmide da nota de dólar. Mas por que 1776? Nasceu em 1776, no dia 1º de maio, o Illuminati. 1º de maio de 1776. E este é o projeto. E foi fundado por um jesuíta chamado Adam Weishaupt. Um jesuíta judeu. Queridos, que era professor de leis canônicas ali na Bavária, na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha. Queridos, este projeto de nova ordem mundial se tornou também um projeto dos Estados Unidos da América do Norte. Mas eles vieram de onde? Este sonho, este projeto veio de onde? De onde? Veio do Vaticano, através dos jesuítas. O governo mundial, queridos, vai ter certamente um dia para se guardar, um dia para se santificar. E você pode imaginar qual será o dia na nova ordem mundial, o dia a ser santificado, o dia a ser guardado. Não é difícil você imaginar que seja o primeiro dia da semana, o domingo verde. Queridos, a restauração do poder papal. Lembrem-se que o poder papal, a supremacia papal, acabou em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, em 1798. Mas esta ferida mortal contra o papado começou a ser curada em 1929, através do Tratado de Latrão, e restaurando e criando o Estado do Vaticano e colocando o Papa como rei. Desde 1929, os papas são considerados reis de Roma. E de 1929 para cá, os jesuítas trabalham arduamente no projeto de governo mundial. E todo um sistema de mudança climática, todo um sistema ecológico está sendo montado como um cenário de ecologia para se justificar uma nova ordem mundial, para se justificar a santificação obrigatória e mundial do primeiro dia da semana. Tudo isso tem um alvo, tem um propósito, aonde eles querem chegar. Vocês se lembram que em 2015 foi a COP, chamada de Acordo de Paris.
Foi em dezembro, lá em Paris, que eles assinaram um acordo. 195 países, 195 governos estiveram ali presentes e assinaram um acordo de Paris. E o acordo de Paris foi assinado em cima. Qual era a plataforma? Nós poderíamos dizer qual era a constituição da Convenção de Paris em 2015, dezembro. A encíclica papal Laudato Si, do Papa Francisco. Esta era a Constituição. Considerando então, queridos, que a COP é um projeto da ONU. Considerando que a ONU é um projeto jesuíta do Vaticano, para o governo mundial. Então fica mais fácil nós entendermos que tudo tem a ver com a religião. O sistema ecológico está sendo usado. A mudança climática está sendo usada. Leis ecológicas estão sendo criadas. Mas o objetivo final é religioso. É implantação e restauração da última supremacia papal do tempo do fim, já profetizada no Apocalipse. No Apocalipse, a última supremacia papal é profetizada em Apocalipse 13, verso 5. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. Aqui nós lemos com vocês. Vejam aqui, Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias para o poder papal, para aquele animal que subiu do mar. A besta que subiu do mar, o poder papal, foi-lhe dado uma boca para proferir o que? Grandes coisas e blasfêmias, diz Apocalipse 13, verso 5. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses de supremacia papal no tempo do fim. Assim como foram 42 meses proféticos na Idade Média, 1260 anos, 538 a 1798, assim também agora no tempo do fim, a última supremacia papal será de 42 meses, não mais proféticos, mas 42 meses literais, 1260 dias, 3 anos e meio. É um projeto que vai durar pouco, um projeto curto. Embora eles estejam pensando em 1000 anos de paz na terra, que é o milênio de Apocalipse 20, eles pensam que isso vai durar 1000 anos, um reinado de paz na terra, mas não será assim. Essa nova ordem mundial não vai durar mais do que 3 anos e meio. Mas para iniciar esta nova ordem mundial, eles têm que dividir a terra em 10 blocos. A terra será dividida em 10 supernações, exatamente como está em Apocalipse capítulo 17. Exatamente como Apocalipse 17 menciona. Apocalipse capítulo 17, queridos, deve ser entendido o verso 12, junto com Daniel capítulo 2, verso 44, quando você junta os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor lá em Daniel capítulo 2, você junta ao sonho da estátua, que tinha 10 dedos de ferro misturado com barro. Aqueles 10 dedos representam 10 supernações que existirão na terra quando a pedra descer do céu e atingir a estátua nos pés e destruir a estátua que representa os governos mundiais. Aqueles 10 dedos que serão atingidos pela pedra, eles estão também aqui explicados em Apocalipse capítulo 17, verso 12. Abra sua Bíblia e veja aí o que representam esses 10 dedos. São os 10 chifres de Apocalipse 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Agora no tempo do fim, o planeta Terra será dividido em 10 reis, que ainda não receberam um reino. Por que não receberam um reino? Porque está sendo formado este reino. O que mais? Mas receberão poder como reis, por 1 hora, ou seja, vai ser por um curto espaço de tempo. E aqui diz, juntamente com a besta. Que besta? A besta que subiu do mar, o poder papal. E o verso 13, estes têm um mesmo intento. Ou seja, as 10 supernações, os 10 líderes, eles têm um mesmo intento, uma mesma intenção, um só pensamento. E qual é o pensamento?
Explica o verso 13: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade a quem? À besta, ou seja, o poder papal. O papado, o Vaticano, vai reinar sobre tudo e todos. A nova ordem mundial será governada não da Casa Branca, nem tão pouco de Pequim, nem tão pouco de Moscou. A nova ordem mundial será governada a partir do Vaticano, do rei de Roma, na 7ª cabeça, que é a última cabeça. Queridos, a COP27 foi realizada nestes últimos dias lá no Egito. E a pretensão deles era subir o Monte Sinai. Subir o Monte Sinai, porque ali no Monte Sinai, no passado, Moisés subiu o Monte Sinai. E das mãos de Deus, Moisés recebeu 2 tábuas de pedra, onde Deus escreveu os 10 mandamentos. E o propósito dos líderes, dos governos que estavam ali na COP27, era também subirem o quê? O Monte Sinai. E descerem do Monte Sinai com 10 mandamentos climáticos. Não deu certo. O governo do Egito disse: não é o momento ideal. Não é a hora de vocês subirem lá. E não subiram. Então, esta parte deles subirem e descerem com 10 mandamentos climáticos não aconteceu agora na COP27 como estava planejado. Mas, queridos, de uma forma ou de outra, eles vão criar uma lei climática. Eles vão criar 10 mandamentos climáticos. No dia 9 de novembro, foi lançado um livro. O título deste livro é Vozes de Fé. Vozes de Fé para a Lei do Ecocídio. Você pode encontrar este livro no Amazon, está em inglês. Vozes de Fé para a Lei do Ecocídio. O que é ecocídio? Ecocídio significa matar a própria casa, matar o próprio planeta Terra, chamado ecocídio. Um crime que eles dizem que é um crime internacional e que deve ser punido. Queridos, ecocídio, uma lei que penalize e que prenda ou multe aqueles que transgredirem as leis climáticas que estão sendo criadas. A encíclica papal Laudato Si. Laudato Si quer dizer louvado seja. Ela é toda ecológica. São 6 capítulos. Porém, queridos, o último capítulo, o 6º, não está falando de ecologia, está falando do domingo verde. Está falando da santificação do domingo. É o capítulo 6. Esta encíclica foi a plataforma em que o Acordo de Paris foi assinado em 2015, dezembro. E desde 2015, todas as COPs estão trabalhando em cima da Laudato Si. E essa última, COP27, não foi diferente. Eles estão criando estratégias para imporem leis climáticas e exigirem que os governos que estavam ali presentes, cerca de 195 governos, que eles forçosamente cumpram com estas leis. E agora, com a publicação desse livro, falando sobre a lei do ecocídio, eles querem forçar, eles querem colocar realmente punição para aqueles que não cumprirem com a sua parte. Nós, como povo de Deus, será que nós estamos sonhando com um planeta Terra mais seguro, como um lugar agradável para se viver? Ou será que nós, como povo de Deus, estamos sonhando com um novo céu e uma nova terra? Qual é o teu sonho, meu querido irmão? Qual é o sonho que Deus, em sua palavra, na Santa Bíblia, Ele coloca diante de você? É o sonho de um planeta Terra com sustentabilidade,
e um lugar agradável para se viver? Ou é um novo céu, uma nova terra? Será que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar o planeta? Ou será que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores que vivem neste planeta? O que é que o sangue de Jesus Cristo faz? É a salvação do planeta ou a salvação de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, mas que pecaram, mas que através do sangue de Jesus Cristo podem ser reintegrados na família de Deus? E por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja e levá-la para o céu. E lá nós vamos viver 1000 anos com Jesus Cristo no céu. Será que a palavra de Deus não está sendo distorcida? Será que nós, cristãos, que cremos na Bíblia e que deveremos respeitar as leis climáticas, o meio ambiente, ninguém pode discutir, queridos, ninguém pode colocar dúvidas na questão de proteger o meio ambiente e respeitar as leis da ecologia. Nós respeitamos, mas será que nós estamos crendo que vamos viver neste planeta para sempre? Ou nós cremos que este mundo, este planeta está sendo reservado para o fogo? O que a Bíblia fala? Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, o capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 7 em diante. Veja o que Deus fala sobre o planeta Terra. Jesus morreu pelos pecadores. Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Nós todos fomos agraciados pelo sangue de Jesus. Mas e o planeta como um todo? Veja o que Deus fala em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Será que é isso que o povo está planejando ou pensando? Não. Eles estão pensando numa vida de 1000 anos de paz neste planeta, sendo restaurado, sem nenhuma transgressão ecológica. Queridos, mas Deus em sua palavra está falando outra coisa, que esta terra, este planeta está sendo reservado para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Agora vejam o verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Deus quer salvar você, sua família. Deus quer salvar cada pessoa que aceita Jesus como Salvador. Mas o planeta será queimado, purificado, e Deus vai recriar. A Bíblia chama de novo céu e nova terra. Queridos, para criar as leis climáticas, a população do mundo está sendo amedrontada e assustada com notícias que realmente nos fazem tremer. Nós sabemos, basta assistirmos os jornais, nós acompanhamos os acontecimentos mundiais, a mudança climática, coisas que os americanos mais valorizam, diz o relatório dos Estados Unidos. Coisas que os americanos mais valorizam estão sendo destruídas. O que o americano mais valoriza é a prosperidade temporal. Mas tudo está sendo queimado, grandes incêndios, grandes inundações, grandes storms, grandes tornados, bilhões e bilhões de prejuízos, ceifas, colheitas sendo destruídas. Queridos, a prosperidade temporal está sendo abalada neste país e a população está amedrontada. Esta crise climática vai continuar e vai ser cada vez pior.
porque Satanás pretende usar toda esta crise, este caos climático, para acusar o povo de Deus. Satanás tem em mente acusar o povo de Deus, de responsabilizar o povo de Deus, de serem a causa das destruições que estão ocorrendo no mundo. Vejam o que Deus escreveu. Deus escreveu através da sua serva, no livro O Grande Conflito, página 590, lá diz assim: são aqueles perturbadores. Elias foi o perturbador de Israel, mas o povo que guarda os mandamentos de Deus agora no tempo do fim, eles serão chamados de perturbadores. E no livro Grande Conflito, página 590, diz: são aqueles perturbadores que impedem sua restauração ao poder divino e à prosperidade temporal. É impossível recuperar a prosperidade temporal. Satanás está colocando essas acusações na boca dos ímpios para acusarem o povo de Deus de serem os perturbadores, os empecilhos para se recuperar a prosperidade temporal do país. Na revista Revend Herald, do dia 16 de julho de 1901, a serva de Deus escreveu, falando de Satanás, ela diz: ele lança destruição entre os homens. Quem provoca as destruições? Deus? Não, Satanás. Ele conhece os laboratórios da natureza. Ele se especializou nisso. Ele lança destruição entre os homens. Existem calamidades em terra e mar. Estou lendo Review Herald, dia 16 de julho de 1901. Ele promove calamidades em terra e mar. Propriedades e vidas são destruídas pelo fogo e por inundações. Satanás resolve atribuir isto aos que recusam se curvar ante o ídolo estabelecido por ele. Qual é o ídolo estabelecido por ele? A lei dominical. O domingo como dia santo. E ele acusa estes que se recusam a santificar o primeiro dia da semana e que insistem em guardar o sábado bíblico, o sétimo dia da semana. Eles são os perturbadores. Eles são aqueles que são a causa das destruições. E ainda lemos no livro Grande Conflito, página 589. Em acidentes e calamidades, por mar e por terra, em grandes conflagrações, em furiosos tornados e terríveis tempestades, inundações, ciclones, ondas de maré e terremotos, ele, Satanás, varre a colheita que está amadurecendo e a fome e a angústia se seguem. Ele, Satanás, transmite ao ar uma contaminação mortal e milhares morrem pela pestilência. Quem faz tudo isso? Satanás, o pai do pecado. Mas ele faz tudo isso lançando a culpa em quem? No fiel e obediente Filho de Deus, que é acusado simplesmente porque guarda os mandamentos de Deus. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa ter em mente que você é o alvo do amor e do carinho de Jesus Cristo. Você é a menina dos olhos de Deus, mas mantenha em mente que você é odiado por Satanás. E ele moverá o mundo contra você. Mas você não precisa temer, porque Deus o protegerá, Deus cuidará de você, enquanto o mundo estará passando fome e sede, mas a sua água e o seu pão serão certos. Serão certos. Confie nisso. No livro Serviço Cristão, página 77, a serva de Deus diz: os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. As pessoas olham para os acontecimentos e veem um caos. Realmente o mundo está um caos. Mas, queridos, nós que temos os olhos da profecia, os olhos orientados pelo Espírito Santo através da profecia, nós entendemos a corrente dos acontecimentos que estão se cumprindo. Entendemos o porquê. Onde Satanás quer chegar e para onde nós estamos caminhando. Ele quer criar o caos e perseguir o povo de Deus.
mas nós sabemos que estes são passos de um Cristo que está voltando. Nós entendemos diferente os acontecimentos. Nós temos olhos não negativos, nós temos olhos positivos, otimistas, porque nós temos uma luz brilhando no fundo do túnel, que é a luz gloriosa da volta de Jesus, prometendo para você e para mim um novo céu e uma nova terra. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 307, nós lemos assim: precisamos ver na história o cumprimento da profecia. É isso que o povo de Deus faz. Ele estuda a profecia e compara a profecia com a história, porque a profecia se cumpre na história. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. O povo de Deus entende os acontecimentos e a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Testemunhos, volume 8, página 307. E em Testemunhos Seletos, volume 2, página 323, nós lemos: ergam os vigias, agora vós. Quem são os vigias? Não pense nos pastores, pense em você. Diga: eu sou o vigia de Deus. É a minha voz que tem que ser erguida para proclamar: ergam os vigias, agora vós. Erga a sua voz e dê a mensagem que é verdade presente. Isso que nós estamos pregando hoje é verdade presente. Porque não estamos falando da Idade Média, estamos falando desta última geração, do tempo do fim. COP27 é um projeto mundial para estabelecer um governo mundial e um dia mundial para ser santificado. Tudo em nome da mudança climática, tudo em nome da ecologia. Mas a síntese de tudo, a constituição da COP, que é um projeto da ONU, é a encíclica papal Laudato Si, que fala sim de ecologia, mas o último capítulo manda guardar o domingo. Isso já foi assinado no Acordo de Paris em 2015. E é isso que eles estão seguindo, passo a passo, em todas essas convenções, inclusive esta última, a COP27. No livro Grande Conflito, página 589 e 590, nós lemos: estas visitações, ou seja, estas catástrofes, que vocês estão assistindo com os próprios olhos. Aqui na Flórida, vocês sentiram agora, há poucos dias, a influência de um tornado, não é? As destruições que isso causou, não somente aqui, mas em outras partes também. Estas visitações estão se tornando cada vez mais frequentes e desastrosas. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Líderes religiosos se levantarão dizendo: tudo isso está acontecendo porque o domingo não está sendo respeitado. E o povo será conclamado a santificar e a respeitar o domingo do jeito que nós guardamos o sábado. Na encíclica papal Laudato Si, não fala para simplesmente guardar o domingo. Não é assim que diz lá no capítulo 6 da encíclica. Lá o Papa Francisco diz: guardar o domingo do jeito que se guarda o sábado. Não comprar, não vender, não fazer viagens, não ter esporte, fechar os mercados, enfim, queridos, lá a encíclica papal diz: guardar o domingo do jeito que se guarda o sábado bíblico. Mas, queridos, o mundo vai aceitar? O mundo já aceitou. O Acordo de Paris já foi assinado. As leis que estão sendo criadas agora, anunciada neste livro, que foi publicado no dia 9, lançado no dia 9 de novembro, Vozes de Fé para a lei do ecocídio, como crime internacional, crime que deve ser punido para todos os que não respeitarem as leis climáticas, inclui o quê? O domingo. Eles querem chegar nesse ponto.
o ponto de que aqueles que não respeitam o domingo como dia santo serão responsabilizados e multados. São leis. A COP 27 representa o esforço humano para transformar o planeta Terra num lugar seguro e agradável para se viver. Mas podemos dizer, a constituição da COP, desde o Acordo de Paris, tem sido a encíclica Laudato Si, e ali manda-se guardar o domingo. A COP é um projeto da ONU, é um projeto de governo mundial, e a ONU está diretamente ligada e subordinada ao Vaticano. Eles conseguiram reunir todos os líderes religiosos do mundo. Não subestime o poder da ONU. Não subestime este projeto ecológico. Porque eles conseguiram reunir todos os líderes religiosos do mundo. Eles conseguiram reunir todas as igrejas, todas as religiões do mundo para salvar o planeta. E a nossa igreja adventista do sétimo dia também entrou nessa. Eu quero ler para vocês o que foi publicado através da ADRA, Agência Humanitária Internacional da Igreja Adventista, no dia 8 de novembro de 2022. A Divisão Inter-Europeia dos Adventistas do Sétimo Dia publicaram o apelo oficial da ADRA aos líderes mundiais reunidos na COP 27. Aqui não é nenhuma acusação, estou somente lendo o documento que a Divisão Inter-Europeia dos Adventistas publicou. Eu quero ler para vocês. Se vocês ainda não leram, vejam o que se diz ali. A declaração dizia em parte assim: a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, como profissionais humanitários e de desenvolvimento, viu em primeira mão como o equilíbrio global está fora de ordem. Pretendemos fazer a nossa ação. Os escritórios da nossa rede começaram a se mover em direção ao zero líquido, assinaram a Carta do Clima, compartilharam nosso conhecimento na COP 26 e na COP 27 e publicaram um abrangente guia de redução de carbono em 2021. Eu estou lendo o documento adventista. A ADRA apela aos formuladores de políticas e personalidades influentes para tomarem as decisões necessárias na próxima Conferência do Clima da ONU, que foi a COP 27. Os países industrializados, como perpetradores históricos da crise climática, devem finalmente cumprir as promessas feitas. A COP 26 estabeleceu algum rumo, mas são necessários mais passos, como uma consideração mais forte dos atores da sociedade civil, mais foco em perdas e danos e cumprir o compromisso de financiamento da adaptação global. A ADRA Europa espera que esses pontos encontrem forte consideração nas próximas negociações de política e deseja aos participantes uma COP 27 bem-sucedida e frutífera. Queridos, será que nós, como igreja, precisaríamos nos envolver nisso? Será que a nossa preocupação não deveria ser as 3 mensagens angélicas? A terra está se tornando uma deusa. A mãe terra está sendo adorada. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvar os pecadores, e não a terra. Embora sejamos a favor das leis ecológicas que protegem o meio ambiente, sim, somos a favor, mas não podemos esquecer que a nossa missão não é salvar a terra, e sim salvar o pecador, pelo qual Jesus Cristo morreu e deu o seu sangue. Os líderes mundiais estão preocupados com a terra, mas a Bíblia propõe que você se preocupe com a segunda vinda de Jesus. Os líderes mundiais não estão preocupados com a transgressão da santa lei de Deus. Os governos mundiais estão preocupados com a transgressão das leis climáticas. Estão criando punição para os transgressores das leis climáticas. O plano da COP 27 era que os líderes subissem ao Monte Sinai e descessem dali com os 10 mandamentos climáticos. Não foi possível, porque o governo egípcio não permitiu. Mas, queridos,
aproxima-se rapidamente o momento em que não santificar o domingo será considerado ecocídio, crime internacional. Agora eu quero ler para vocês o que está no Grande Conflito, página 607. A igreja, quando fala igreja, está falando de protestantes e católicos. Tanto protestantes, evangélicos e católicos, eles se unem. A igreja apela para o braço forte do poder civil, ou seja, para os governos da terra. E nessa obra, papistas e protestantes se unem. Estou lendo o Grande Conflito, página 607. À medida que o movimento pela aplicação da lei dominical se torna mais ousado e decidido, a lei será invocada contra os que guardam os mandamentos de Deus, contra os guardadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão. E a alguns serão oferecidos cargos de influência. Por que eles vão oferecer cargos de influência para alguns do povo de Deus? Para mudarem de ideia. Outras recompensas serão oferecidas e vantagens como incentivos para que renunciem à sua fé. Queridos, é surpreendente que os políticos tenham se infiltrado na igreja e estejam espalhando sua mensagem sobre sustentabilidade para o nosso mundo. Esses ativistas da mudança climática que se infiltraram na igreja, invadiram o adventismo, não podem ajudar ninguém a entrar no céu, porque a igreja não é um lugar onde as pessoas podem ser alcançadas com uma mensagem secular e mundana. A ecoespiritualidade, esse é um termo moderno, ecoespiritualidade, emergiu, nasceu como uma nova religião global. Este esforço está sendo liderado pelo Papa Francisco, ele está tendo sucesso. E quando fundimos as ideologias humanas com o adventismo, rapidamente perdemos de vista nossa verdadeira missão e identidade. Acabamos sendo apenas mais uma das dezenas de milhares de igrejas que existem no mundo. A agenda de Satanás é unir o mundo inteiro. As mensagens sobre mudança climática e o domingo climático não são a agenda do povo remanescente de Deus. Agora, queridos, eu quero terminar lendo para vocês Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Aqui diz: Deus está falando para você e para mim, que agora no tempo do fim, não seremos bem-vindos, não seremos amados aqui nesta terra, porque somos remanescente de Deus. Seremos odiados pelo dragão. E o dragão vai investir com toda a cólera contra o povo de Deus. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas, meus queridos, isso não nos apavora, porque todos os apóstolos sofreram por Cristo. Todos os discípulos sofreram por Cristo. E é um privilégio sofrer por alguém que morreu por mim, que ressuscitou por você, que subiu ao céu e que vai voltar para nos buscar. Ele sofreu por nós. Nós, como filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo e obedientes aos mandamentos de Deus, amando as pessoas e pregando a salvação em Jesus Cristo para todas as pessoas, nós seremos perseguidos. Mas o nosso sonho é o céu. A nossa cidadania vem do céu. Eu quero terminar lendo para vocês o que está em Filipenses capítulo 3 e o verso 20. Filipenses capítulo 3 e o verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Nosso sonho não está no planeta Terra, que está sendo reservado para o fogo, para a destruição. Mas a nossa cidade está aonde? Nos céus. Leia comigo. Filipenses 3:20. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido
esse corpo que adoece, que enfraquece, que tem enfermidades, esse corpo abatido, será o que? Transformado, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Porque você que vive no reino da graça de Jesus Cristo, você viverá também no reino da glória. O seu corpo se tornará glorioso, glorificado. Receberemos corpos glorificados, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E Hebreus capítulo 11 e o verso 13, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 13, falando dos filhos e filhas, heróis e heroínas de Deus, diz aqui em Hebreus 11, 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você, meu irmão, minha irmã, você é peregrino nesta terra, estamos de passagem. Nosso sonho é o céu, de onde virá Jesus Cristo. E agora o verso 16, mas agora desejam uma melhor, ou seja, uma pátria melhor, isto é, a celestial. Esse não é o seu sonho? Uma pátria melhor, não o Brasil, não os Estados Unidos, mas uma pátria melhor, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, aleluia, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus já preparou para você e para mim uma cidade. Amém. Diga amém. Amém, aleluia. Ora vem Senhor Jesus, que você seja confortado com esta esperança da breve volta de Jesus Cristo, que virá buscar o seu povo, resgatá-lo, levá-lo para o céu, onde vamos viver sim, eternamente com o nosso Salvador e amável Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu quero orar nesse momento com você. Feche os olhos. Pai Santo, obrigado, Pai amado, porque enquanto o mundo busca tornar este lugar agradável, e não está errado em tornar este lugar aqui, este planeta Terra, um lugar agradável para se viver, não está errado isso. Mas, querido Pai, enquanto o mundo está caminhando para leis e penalidades contra os que guardam os mandamentos teus, enquanto o mundo está planejando perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o Senhor nos conforta e o Senhor nos alegra com a promessa: virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Obrigado, Pai amado, por esta promessa que saiu da boca de Jesus. Volte logo, querido Jesus, e derrama, por favor, o teu Santo Espírito sobre mim e os meus irmãos. Em teu nome, Jesus, que pedimos. Amém e amém. Fique com a paz de Jesus.